Deus existe? Dificilmente haverá outra questão que tenha gerado tanto debate, inspirado tamanhos feitos e provocado tragédias tão profundas. É o principal duelo intelectual da humanidade, que se arrasta há milênios. Num canto do ringue, encontramos os maiores teólogos e filósofos, armados com a lógica e a fé. No outro, céticos e cientistas, apoiados na razão e em dados empíricos. Hoje, vamos mergulhar no âmago desta batalha. Traçaremos o caminho dos argumentos desde os mosteiros medievais até os laboratórios modernos, das 5, aparentemente, irrefutáveis, provas de Tomás de Aquino, à crítica mordaz do novo ateu, Richard Dawkins. Preparem-se, vamos destrinchar cada detalhe. Vão descobrir por que é que um argumento que parecia inabalável há 1000 anos, hoje, pode não valer nada. E, inversamente, como a ciência moderna inesperadamente ofereceu novos trunfos aos crentes. Isto não será um sermão nem uma propaganda antirreligiosa. Será uma análise honesta e profunda do maior debate da história. E eu prometo que, no final deste vídeo, a sua visão sobre esta questão eterna nunca mais será a mesma. Para compreender a dimensão desta batalha, vamos recuar no tempo. Durante a maior parte da história humana, a questão da existência de Deus sequer era levantada. Era um axioma, o alicerce da criação, tão certo quanto o sol nascendo a leste. Toda a cultura, moral, ciência e política foram construídas sobre este fundamento. As tentativas de provar a existência de Deus não eram tanto para convencer os não crentes, mas sim exercícios intelectuais, uma maneira de compreender a natureza do Criador através da razão que ele próprio concedeu. Filósofos como Anselmo de Cantuária ou Tomás de Aquino trabalhavam num mundo onde a dúvida era heresia. A sua tarefa não era provar algo a um ateu, que eles talvez nunca tivessem encontrado, mas sim fortalecer a fé através da lógica, mostrando que a fé e a razão não se contradiziam, mas sim se complementavam. Mas então veio a era do iluminismo. O pêndulo oscilou para o outro lado. Pensadores como David Hume e Immanuel Kant submeteram essas provas clássicas a uma análise impiedosa e encontraram fissuras nelas. A revolução científica ofereceu explicações alternativas para o mundo que não exigiam a intervenção de forças sobrenaturais. E agora, no século XXI, vivemos num mundo dividido. De um lado, bilhões de crentes. Do outro, milhões que consideram Deus uma ilusão. E o debate está mais aceso do que nunca. É deste ponto de partida que iniciaremos a nossa jornada pelos maiores argumentos a favor e contra. Vamos então começar com um dos argumentos mais elegantes e, ao mesmo tempo, mais controversos da história. O argumento ontológico. Seu autor foi o arcebispo Anselmo de Cantuária, que viveu no século XI. A ideia de Anselmo choca pela sua simplicidade e, ao mesmo tempo, pela sua audácia. Ele propôs provar a existência de Deus partindo apenas da sua própria definição. Parece um truque de mágica, não é? Mas vamos entender como ele funcionou. Anselmo começa com a definição de Deus. Ele diz: Deus é aquilo que não pode ser pensado como maior. Tente refletir sobre essa frase. Não é apenas o maior de tudo. É algo que transcende qualquer pensamento possível sobre grandeza. É o limite absoluto da perfeição que a nossa mente pode conceber. O próximo passo de Anselmo é este. Ele argumenta que até mesmo o tolo que nega Deus entende essa definição. Ou seja, na mente desse tolo, existe a ideia daquilo que não pode ser pensado como maior. E agora, a culminância. Anselmo faz a pergunta decisiva: o que é mais perfeito? Algo que só existe na mente, ou algo que existe tanto na mente quanto na realidade? A resposta é óbvia. A existência na realidade é uma perfeição adicional. Se aquilo que não pode ser pensado como maior existisse apenas na nossa mente, poderíamos conceber algo ainda mais grandioso, ou seja, essa mesma coisa,
mas que também existisse na realidade. Mas isso contradiz nossa definição original. Afinal, definimos Deus como aquilo que não se pode pensar como maior. Portanto, para evitar essa contradição lógica, temos que aceitar que Deus existe não apenas na nossa mente, mas também na realidade. Essencialmente, Anselmo está a dizer que a existência é uma propriedade inerente de Deus, tal como ter três lados é uma propriedade inerente de um triângulo. Você não consegue conceber um triângulo sem três lados. E da mesma forma, segundo Anselmo, você não pode conceber um Deus que não exista. É lógica pura e destilada, que tenta extrair a realidade a partir de uma mera concessão. Imagine a planta de uma casa perfeita no papel. Anselmo estaria a dizer: se essa casa é realmente perfeita, ela não pode permanecer apenas um desenho. A sua própria perfeição exige que ela seja construída na realidade. É claro que um argumento tão engenhoso não poderia ficar sem críticas. E o primeiro golpe veio de um contemporâneo de Anselmo, um monge chamado Gaunilo. Gaunilo respondeu a Anselmo com uma analogia famosa, conhecida como a Ilha Perdida. Ele disse: muito bem, vamos usar seu método para provar a existência de outra coisa. Imaginemos, argumenta Gaunilo, a ilha mais perfeita que se possa conceber. Ela teria um clima ideal, frutas deliciosas, água cristalina, estaria cheia de tesouros e tudo o que a alma pudesse desejar. Essa ilha é aquela, maior do que a qual nada pode ser pensado. Seguindo a lógica de Anselmo, essa ilha deve existir na realidade. Afinal, se ela existisse apenas em nossa imaginação, não seria a mais perfeita, pois uma ilha real é sempre mais perfeita do que uma imaginária. Mas isso é um absurdo. Não podemos simplesmente inventar algo, atribuir-lhe a propriedade de perfeição e, com base nisso, declarar que ele existe. Gaunilo demonstrou que o argumento ontológico é uma espécie de artifício lógico que pode ser aplicado para provar a existência de qualquer coisa, desde uma ilha perfeita até um sanduíche ideal. Anselmo, a propósito, respondeu a Gaunilo. Ele alegou que seu argumento se aplicava apenas a Deus, pois só Deus possui existência necessária, enquanto a existência de ilhas ou sanduíches é sempre contingente. Mas a semente da dúvida estava plantada. 700 anos depois, o argumento foi retomado por um dos titãs da filosofia, Immanuel Kant. Kant desferiu, talvez, o golpe mais devastador contra a prova ontológica. Ele declarou que Anselmo e seus seguidores estavam cometendo um erro fundamental. Eles tratavam a existência como uma propriedade, ou como dizem os filósofos, um predicado. Ou seja, uma característica que pode ser adicionada a um objeto para torná-lo melhor, a par de ser onipotente ou ser sumamente bom. Kant, no entanto, argumentou que a existência não é uma propriedade. A existência é a condição sob a qual um objeto pode ter quaisquer propriedades. Imagine que você está descrevendo 100 táleres. Você pode dizer que eles são redondos, de prata, brilhantes. Agora, diga que eles são existentes. O número de táleres na sua carteira aumentou? Não. A descrição de 100 táleres reais e 100 táleres imaginários é exatamente a mesma. A diferença não está nas propriedades, mas sim se essas propriedades se referem a algo no mundo real. Assim, Kant concluiu que não podemos simplesmente adicionar existência à definição de Deus e considerar o caso encerrado. Primeiro, é preciso provar que existe algo na realidade que corresponda a essa definição. Se o argumento ontológico tenta encontrar Deus no gabinete do filósofo, o próximo conjunto de provas, por outro lado, apela diretamente ao mundo que nos cerca. Viajamos para o século XIII, para a era do grande pensador Tomás de Aquino. A sua Magnum Opus, a Suma Teológica, contém as famosas 5 vias para a prova da existência de Deus. Não são 5 deuses diferentes, mas sim
5 diferentes caminhos lógicos que, na visão de Aquino, levam inevitavelmente à mesma conclusão. Comecemos pela primeira via, conhecida como o argumento do movimento, ou do motor imóvel. Aquino começa com uma observação simples e óbvia. Tudo no mundo está em movimento. Mas ele não entende movimento apenas como deslocamento no espaço. Para ele, movimento é qualquer transição de um estado potencial para um estado atual. Por exemplo, a água fria pode potencialmente ficar quente, e o processo de aquecimento é um movimento. Uma árvore pode potencialmente tornar-se uma mesa, e o trabalho do carpinteiro também é um movimento. Agora, Aquino raciocina o seguinte: nada pode começar a mover-se por si mesmo. Para que a água fria fique quente, é preciso fogo. Para que a madeira se torne uma mesa, é preciso um carpinteiro. Ou seja, tudo o que se move é posto em movimento por outra coisa. Mas esta cadeia não pode ser infinita. Imagine um comboio. O último vagão move-se porque é puxado pelo penúltimo. Este, por sua vez, move-se graças ao anterior, e assim sucessivamente. No entanto, se esta cadeia de vagões fosse infinita, o comboio nunca sairia do lugar. Deve haver um primeiro elemento que, por si só, inicia o movimento, sem ser ele próprio movido por nada mais. Este primeiro elemento, esta locomotiva do universo, é o que chamamos de Deus. Aquino afirma que, se não reconhecermos a existência de um motor imóvel, todo o conceito de movimento e mudança no mundo perde o sentido. O universo torna-se um comboio infinito e absurdo, sem locomotiva, que de alguma forma consegue andar. Este argumento possui uma enorme força intuitiva. Vemos constantemente causas e efeitos à nossa volta. A ideia de que toda esta gigantesca cadeia de causas e efeitos deve ter um primeiro elo parece-nos muito lógica. É uma tentativa de encontrar um fundamento essencial para toda a dinâmica do nosso mundo. Se tudo muda, deve haver algo imutável que inicie todas estas mudanças. Aquino propõe-nos olhar para qualquer objeto em movimento e, mentalmente, recuar na cadeia de causas até chegarmos a um beco sem saída, a um ponto para além do qual já não existe mais nada. E este ponto, na sua opinião, é Deus. A segunda via de Tomás de Aquino assemelha-se muito à primeira, mas carrega uma distinção crucial. É o que conhecemos como o argumento da causa eficiente, ou simplesmente da primeira causa. Se a primeira via abordava o movimento, a segunda foca na própria existência. Aquino parte mais uma vez de uma observação. O mundo exibe uma ordem de causas eficientes. O que queremos dizer com isso? Em termos simples, nada se cria sozinho. Uma criança nasce dos pais. Uma casa é erguida por construtores. Um livro é escrito por um autor. Tudo, cada evento ou objeto, tem sua própria causa. Você existe graças aos seus pais, eles, graças aos deles, e assim por diante. Vemos novamente uma cadeia, mas desta vez é uma cadeia de causas de existência. E de novo, Aquino levanta a mesma questão. Será que esta cadeia pode se estender ao infinito? A resposta dele é não. E a razão é esta. Numa série de causas eficientes, cada elo subsequente é totalmente dependente do anterior. Se a causa inicial for removida, não haverá a segunda, nem a terceira. Na verdade, não haverá nada. Usemos uma analogia mais uma vez. Imagine que você vê uma pedra pairando no ar. Você pergunta, por que ela está pairando? Responderão, uma mão a está segurando. Você pergunta, e o que está segurando essa mão? A resposta, outra mão. E assim por diante, ad infinitum. Essa resposta seria satisfatória? Claro que não. Se não houver algo primeiro que tenha sustentação, como o chão, por exemplo, toda essa estrutura de mãos e pedras simplesmente não poderia existir. Ela entraria em colapso instantaneamente. O mesmo se aplica ao universo. Se a cadeia de causas de existência não tiver um primeiro elo, um que exista por si mesmo, sem ser causado por mais nada,
O universo inteiro simplesmente não poderia ter surgido. Deve haver uma causa primeira que não tenha sido causada. E a essa causa primeira, autossuficiente e fonte de todo o ser, Aquino dá o nome de Deus. Este argumento busca responder a uma das questões mais fundamentais da filosofia. Por que existe algo, em vez de um nada absoluto? Aquino diz que a resposta é que existe algo cuja natureza é simplesmente ser. Esse ser não recebeu sua existência de outrem. Ele é a própria existência. E todo o resto existe apenas porque, de alguma forma, participa dessa causa primeira. É uma ideia poderosa que nos força a refletir sobre os fundamentos da realidade. A terceira via de Aquino é uma das mais difíceis de compreender, mas também uma das mais profundas. É conhecida como o argumento da necessidade e da contingência. Vamos tentar desvendá-la. Aquino novamente observa o mundo e nota que as coisas são contingentes ou possíveis. O que isso significa? Significa que elas podem tanto existir quanto não existir. Por exemplo, você existe, mas houve um tempo em que não existia, e haverá um tempo em que deixará de existir. O mesmo se aplica a qualquer árvore, a qualquer planeta, a qualquer estrela. Tudo no nosso mundo surge e desaparece. Ou seja, para cada coisa contingente, há um momento em que ela não existe. Agora, Aquino faz uma construção lógica ousada. Ele argumenta: se todas as coisas no mundo fossem contingentes, teoricamente chegaria um momento em que não haveria absolutamente nada. Afinal, se cada coisa individualmente pode não existir, todas elas juntas também podem não existir simultaneamente. E se esse momento de não existência total tivesse chegado, desse nada absoluto, jamais poderia surgir algo novo. Pois do nada, nada vem. Mas nós existimos. O mundo à nossa volta existe. Isso significa que nunca houve um momento em que absolutamente nada existiu. Disso se segue que deve haver algo no universo que não existe contingentemente, mas sim necessariamente. Ou seja, algo que não pode deixar de existir. Sua existência não depende de mais nada. É eterna e indestrutível. Mas Aquino não para por aqui. Ele admite que possa haver várias coisas que necessariamente existem, mas a sua necessidade pode ser causada por outra coisa. E mais uma vez, caímos numa cadeia. Contudo, como já sabemos, Aquino não aceita cadeias infinitas. Portanto, ele conclui que deve haver uma entidade cuja necessidade é intrínseca, que é necessária por si mesma, e não causada por nada externo. Essa é a necessidade absoluta, incondicional. E essa entidade é Deus. Em essência, este argumento afirma: a mera existência do nosso mundo mutável e transitório prova que há algo eterno e imutável por trás dele. Se tudo fosse passageiro, tudo já teria mergulhado no esquecimento há muito tempo. Para que o contingente possa existir, ele precisa se apoiar em algo necessário. É como uma ponte frágil de tábuas contingentes sobre o abismo do nada, que só consegue se manter se as suas extremidades estiverem ancoradas nas rochas da necessidade eterna. A quarta via de Tomás de Aquino, também conhecida como o argumento dos graus de perfeição, move-nos do campo da física e da metafísica para o domínio dos valores. Este argumento pode soar um pouco estranho para a mentalidade moderna, mas era extremamente convincente para a mente medieval. Aquino começa com a observação de que, no mundo, estamos sempre a comparar coisas pela sua graduação de perfeição. Dizemos que uma pessoa é mais bondosa do que outra, que este quadro é mais belo do que aquele, que esta ação é mais nobre. Usamos constantemente os termos comparativos, mais e menos. Por exemplo, dizemos que o sol é mais quente do que o fogo de uma fogueira. Mas, argumenta Aquino, a própria possibilidade desta comparação implica a existência de um padrão absoluto, um grau máximo dessa qualidade. Só podemos falar de mais quente e menos quente
porque existe o conceito de calor absoluto. Só podemos julgar o bem e o mal porque, na nossa mente, temos a noção de um bem absoluto. Só conseguimos avaliar a beleza porque existe a ideia da beleza absoluta. Ou seja, todos esses graus relativos de perfeição que observamos no mundo, bondade, verdade, nobreza, beleza, apontam para a existência de algo que possui estas qualidades no grau absoluto, no grau máximo. Esse algo é a fonte e a medida de todas as perfeições no mundo. É ele próprio o bem absoluto, a verdade absoluta e a beleza absoluta. E isto, claro, é Deus. Aquino apoia-se aqui na filosofia de Platão, com o seu mundo das formas ideais, ou eidos. Para Aquino, todas as coisas boas no nosso mundo são boas, apenas na medida em que participam, em maior ou menor grau, desta fonte absoluta do bem. Elas, por assim dizer, refletem a sua luz. Quanto mais perfeita for a coisa, melhor ela reflete essa luz divina. Podemos comparar este argumento com a tentativa de definir o que é uma linha reta. Podemos desenhar várias linhas e dizer que uma é mais reta do que a outra. Mas essa comparação só é possível porque temos um conceito ideal e abstrato de uma linha absolutamente reta, para o qual nos orientamos. Assim, para Aquino, Deus é o padrão ideal pelo qual tudo o que existe é medido. Chegamos agora à quinta via de Tomás de Aquino, talvez a mais famosa e intuitivamente compreensível de todas. É o chamado argumento teleológico, ou o argumento da finalidade, também amplamente conhecido como o argumento do design inteligente. Aquino nos convida a observar a natureza. Vemos que mesmo seres desprovidos de razão e objetos inanimados agem como se estivessem a caminho de um objetivo específico. A abelha constrói favos de mel em formatos hexagonais perfeitos. A semente, ao cair na terra, germina e se estende em direção ao Sol. Os planetas percorrem suas órbitas com uma precisão espantosa. Tudo na natureza, desde o átomo mais minúsculo até as galáxias gigantescas, obedece a certas leis e age de forma ordenada, como se cada coisa tivesse um propósito. Mas Aquino ressalta: esses objetos, sementes, planetas, abelhas, não possuem razão própria para definir seus objetivos. Uma pedra não decide por si mesma que deve cair. Um rio não escolhe o seu próprio curso. Eles agem com propósito, mas não pela sua própria vontade. Então, como isso é possível? Aquino nos oferece uma analogia simples e vívida: a flecha voando em direção ao alvo. A flecha em si é apenas um pedaço de madeira, metal e penas. É irracional. Ela só atinge o alvo porque foi apontada e disparada por um arqueiro. Da mesma forma, todos os objetos irracionais na natureza movem-se em direção aos seus fins, porque são dirigidos por algum ser inteligente que estabeleceu essas metas e essas leis. Esse arqueiro universal, que deu propósito e ordem a tudo no mundo, é Deus. Este argumento apela ao nosso espanto diante da complexidade e da ordem do universo. Quando observamos um mecanismo sofisticado, como um relógio, não duvidamos que ele teve um criador, um relojoeiro. Entendemos que todas aquelas engrenagens e molas não poderiam ter se juntado num mecanismo funcional por mero acaso. Tomás de Aquino, e mais tarde filósofos como William Paley, com seu famoso exemplo do relógio encontrado no campo, convidam-nos a ver o universo como um mecanismo gigantesco e incrivelmente complexo, e a tirar a mesma conclusão, que tamanha complexidade e ordem não podem ser o resultado de um acaso cego. Elas devem ser o produto de um desígnio inteligente. A quinta via é, portanto, um apelo para vermos, por trás do mundo visível, um designer invisível. O argumento teleológico, em particular a quinta via de Tomás de Aquino, continuou a prosperar e a evoluir. Um dos seus defensores mais notáveis foi o filósofo inglês do século XVIII, William Paley. É dele a famosa analogia do relógio, que já foi mencionada.
Paley propõe. Imagine que você está a caminhar num campo e tropeça numa pedra. Se alguém perguntar como ela foi parar ali, a resposta mais simples é que ela esteve sempre lá. Não exige grande justificação. Mas, e se, em vez de uma pedra, você encontrar um relógio? Ao pegá-lo, você abre a caixa e depara-se com um mecanismo extremamente complexo, composto por inúmeras peças perfeitamente ajustadas, operando em sincronia para atingir um único fim: indicar as horas. É impensável que esse relógio tenha surgido por mero acaso, ou que o vento, a chuva e o tempo tivessem unido os seus átomos num mecanismo tão sofisticado. A complexidade, a organização e a evidente finalidade da sua construção apontam inequivocamente para um criador, um relojoeiro racional que o projetou e montou. Paley convida-nos então a olhar para o mundo à nossa volta. Observe o olho humano. Ele é infinitamente mais complexo do que qualquer relógio. Possui cristalino, retina, pupila, tudo a trabalhar em conjunto para executar a sofisticadíssima função da visão. Olhe para a asa de um pássaro, ou para os complexos processos bioquímicos dentro de uma célula. Será que tudo isto não atesta um desígnio com uma força muito maior do que um mero relógio? Se um relógio exige um relojoeiro, uma maravilha como o olho exige um projetista divino. O argumento de Paley alcançou um sucesso estrondoso, justamente por ser tão intuitivo e acessível. Transformou uma ideia filosófica abstrata num símbolo vívido e inesquecível. O mundo inteiro era visto como uma oficina gigantesca, repleta de invenções espantosas que evidenciavam o gênio do seu criador. Durante muito tempo, este argumento pareceu praticamente incontestável. Cada nova descoberta biológica, fosse a descrição de um instinto complexo num inseto ou a identificação de um novo órgão num animal, apenas acrescentava mais evidências a este museu do design divino. A ciência, paradoxalmente, parecia fornecer cada vez mais provas da existência de um Criador. Contudo, como veremos adiante, a mesma ciência que por tanto tempo nutriu este argumento seria, em última instância, a responsável por desferir o golpe mais decisivo contra ele. Afastemo-nos por um momento dos argumentos baseados na lógica e na observação da natureza e voltemos nossa atenção para um campo totalmente distinto: a moral. Existe o chamado argumento moral em favor da existência de Deus, que foi formulado de maneira particularmente notável por Immanuel Kant, embora, de uma forma ou de outra, ele já existisse antes. Kant, como sabemos, demoliu as provas clássicas, incluindo a ontológica. No entanto, ele não era ateu. Ele acreditava que era impossível provar a existência de Deus através da razão pura, mas que ela poderia ser postulada através da razão prática, isto é, por meio da nossa intuição moral. O argumento se estrutura da seguinte forma: todo ser humano, independentemente de sua cultura ou educação, possui um senso interno de dever, uma compreensão inata do que é bom e do que é mal. Sentimos que devemos agir corretamente, mesmo que isso seja desvantajoso ou perigoso. Kant chamou essa lei moral interna de imperativo categórico. Ela é objetiva e universal. Não a inventamos, nós a descobrimos dentro de nós. Agora, a questão central: de onde vem essa lei moral objetiva? Se o universo é meramente o resultado de processos físicos aleatórios, se o ser humano é apenas uma saca de produtos químicos, de onde surge esse insistente senso de dever ou obrigatoriedade? Num universo puramente materialista, os conceitos de bem e mal seriam apenas preferências subjetivas, um produto da evolução ou de um acordo social. No entanto, nós os sentimos como algo absoluto. Acreditamos que o genocídio é objetivamente mau, e não apenas uma estratégia ineficaz para a sobrevivência da espécie. Segundo os defensores deste argumento, a existência de uma moralidade objetiva
não pode ser explicada sem a existência de uma fonte supramundana dessa moral, um legislador absoluto que incutiu em nós esse senso de certo e errado. Esse legislador é Deus. Além disso, nossa experiência moral exige que, no final, a virtude seja recompensada e o vício seja punido. Em nossa vida terrena, frequentemente vemos o oposto. Os justos sofrem enquanto os ímpios prosperam. Isso gera um sentimento de injustiça fundamental no mundo. A ideia de Deus e da imortalidade da alma, segundo Kant, é necessária para resolver essa contradição. Ela oferece a esperança de que existe uma justiça superior e que, no fim, o universo se revelará moralmente coerente. Assim, Deus não é provado neste contexto, mas sim introduzido como uma condição necessária para a inteligibilidade da nossa vida moral. Agora, entramos naquele que é, para muitos, o terreno mais instável e, paradoxalmente, o mais poderoso, o argumento baseado na experiência pessoal e nos milagres. Se todos os argumentos anteriores tentaram chegar a Deus através da razão, este apela diretamente aos sentimentos, à intuição e a eventos que transcendem o comum. Milhares de milhões de pessoas, ao longo da história, afirmaram ter sentido a presença de Deus pessoalmente. Isto pode manifestar-se como uma profunda experiência religiosa durante a oração, um sentimento de veneração perante a beleza da natureza, uma iluminação súbita ou uma sensação de amor e aceitação incondicionais. Tais experiências, conhecidas como experiência luminosa, são frequentemente descritas como algo inexprimível por palavras, mas absolutamente real para quem as vivenciou. Para a pessoa que passou por algo assim, nenhuma prova lógica é mais necessária. A sua fé não se baseia em silogismos, mas sim num testemunho direto e pessoal. Ela pode dizer ao cético: "Eu sei que Deus existe porque eu o senti." É claro que, do ponto de vista da lógica estrita, este argumento é muito fraco. É impossível verificá-lo. O cético pode sempre contestar que foi apenas uma alucinação, um capricho da imaginação, o resultado da atividade de certas áreas do cérebro ou um choque emocional. Mas para o próprio crente, a sua experiência é inegável. O outro lado deste argumento são os milagres. Histórias de curas milagrosas, resgates inexplicáveis, aparições de santos e outros eventos sobrenaturais constituem uma parte fundamental de muitas religiões. Se um único evento deste tipo tivesse realmente ocorrido, se fosse registrada uma violação clara das leis da natureza que não pudesse ser explicada por causas naturais, isso seria uma forte prova a favor da existência de uma força sobrenatural capaz de intervir nessas leis. O filósofo David Hume, de quem falaremos mais tarde, defendia que nunca é racional acreditar num milagre. Isto porque a probabilidade de a testemunha estar errada, a mentir ou a interpretar mal o evento é sempre maior do que a probabilidade de as leis da natureza, confirmadas por inúmeras observações, terem sido violadas. No entanto, as histórias de milagres continuam a surgir. Este argumento é único, porque desloca o debate da esfera da lógica publicamente acessível para o domínio da fé pessoal e subjetiva. Não tenta convencer ninguém. Em vez disso, constata um facto. Para muitas pessoas, Deus não é uma abstração filosófica, mas sim uma realidade viva com a qual estabelecem contato. Já analisamos os principais argumentos a favor. Agora, o pêndulo da discussão vai pender para o lado oposto. E vamos começar pelo argumento mais antigo, mais poderoso e, talvez, o mais angustiante contra a existência de Deus, tal como ele é concebido pelas religiões tradicionais: o problema do mal. Sua formulação clássica é atribuída ao filósofo grego antigo Epicuro. Ela se apresenta como um enigma lógico impiedoso, conhecido como o trilema de Epicuro. Este trilema questiona a compatibilidade de três afirmações: Deus é onipotente, Deus é sumamente bom, ou onibenevolente,
e o mal existe no mundo. Vamos analisar. Primeiro, Deus deseja livrar o mundo do mal, mas não pode. Então, ele não é onipotente. Segundo, Deus pode livrar o mundo do mal, mas não deseja. Então, ele não é sumamente bom, mas sim malévolo. Terceiro, Deus pode e deseja. Então, de onde afinal vem o mal no mundo? Quarto, Deus não pode e não deseja. Então, por que chamá-lo de Deus? Este dilema, aparentemente simples, tem sido o principal obstáculo para os teólogos ao longo dos séculos. Afinal, o mal no mundo não é uma abstração. É um sofrimento totalmente real. Doenças, fome, guerras, catástrofes naturais e crueldade. A questão do sofrimento dos inocentes é particularmente dolorosa. Porque uma criança pequena tem que morrer de uma doença excruciante? Porque nações inteiras são vítimas de genocídios? Se existe um Criador onipotente e amoroso, por que ele permite isto? As tentativas de responder a esta questão deram origem a toda uma área da teologia chamada teodiceia, que se traduz literalmente como a justificação de Deus. Uma das respostas mais comuns é o argumento do livre-arbítrio. Os teólogos afirmam que Deus concedeu a liberdade de escolha à humanidade, porque o amor e a virtude só têm valor quando são livremente escolhidos. Um robô programado para fazer o bem não é verdadeiramente bom. Mas, ao dar ao homem essa liberdade, Deus também permitiu a possibilidade do seu abuso. A maior parte do mal moral no mundo, guerras, assassinatos, traições, é o resultado da má utilização dessa liberdade pelo homem. No entanto, essa resposta não explica o chamado mal natural. Terremotos, tsunamis e epidemias, que causam imenso sofrimento, mas não estão ligados às escolhas humanas. O problema do mal permanece como o mais duro teste de fé para muitos crentes. E para os céticos, a principal prova de que, se Deus existe, ele não é onipotente, ou não é sumamente bom, ou ambas as coisas simultaneamente. Agora, voltamos à era do Iluminismo para encontrar um dos críticos mais perspicazes dos argumentos religiosos, o filósofo escocês David Hume. Hume era um empirista, ou seja, ele acreditava que todo o nosso conhecimento deriva da experiência. E a partir dessa premissa, ele desferiu um ataque devastador contra dois pilares centrais do teísmo: o argumento teleológico, o famoso argumento do design, e a crença em milagres. Comecemos pelo argumento do design, aquele que William Paley ilustrou tão bem com seu famoso relógio. Hume atacou a própria analogia entre o mundo e uma máquina. Ele argumentava: sim, quando vemos uma casa, concluímos que houve um arquiteto, porque inúmeras vezes vimos pessoas construindo casas. Nossa conclusão se baseia na experiência. Mas o universo é um fenômeno singular. Nós nunca vimos universos sendo criados. Não temos a experiência da criação de mundos para fazer essa comparação. Portanto, traçar uma analogia entre um relógio e o universo é um salto injustificado. Talvez o universo se pareça mais com um organismo vivo, que cresce e se desenvolve por conta própria, em vez de um mecanismo. Ou talvez seja resultado do trabalho não de um Deus, mas de uma equipe de deuses designers que, diga-se de passagem, podem ter sido bem incompetentes. Ou quem sabe nosso mundo não passa de um rascunho mal feito, descartado por algum estudante divino. Hume demonstra que a analogia do relojoeiro é apenas uma de muitas possibilidades, e não temos nenhuma base racional para preferi-la às outras. Além disso, mesmo se aceitarmos a ideia de um designer, o mundo que observamos, cheio de imperfeições, caos e sofrimento, sugere um Criador que ou não é muito poderoso, ou não é muito bom, ou é simplesmente indiferente. O mundo não parece a criação de um ser perfeito. Em seguida, Hume avança para a crítica da crença em milagres. Como já foi dito, ele formula aqui um princípio realmente demolidor. Um milagre é a violação de uma lei da natureza.
E o que é uma lei da natureza? É uma conclusão baseada na experiência vasta, uniforme e constante de toda a humanidade. Por exemplo, sabemos que pessoas não ressuscitam dos mortos. Agora imagine que alguém lhe diga que viu um homem ressuscitar. O que é mais provável? Que a lei da natureza, que consideramos inquebrável, tenha sido violada, ou que essa pessoa esteja mentindo, enganada, ou que você a tenha compreendido mal. Hume afirma que é sempre, sem exceção, mais racional aceitar a segunda opção. O testemunho de uma ou poucas pessoas, por mais honestas que pareçam, jamais pode superar a experiência universal de toda a humanidade. A crítica de Hume foi tão poderosa que, depois dele, defender os argumentos clássicos do teísmo se tornou uma tarefa exponencialmente mais difícil. Após Hume, surge em cena outro gigante do pensamento, Immanuel Kant. Já o mencionamos anteriormente, tanto no contexto da crítica ao argumento ontológico, quanto em seu próprio argumento moral. No entanto, sua contribuição para este debate é muito mais profunda e abrangente. Kant traçou, essencialmente, uma linha divisória que a filosofia, desde então, não pôde mais ignorar. Ele dividiu a realidade em dois domínios: o mundo dos fenômenos e o mundo dos númenos. Os fenômenos são o mundo tal como o percebemos através dos nossos sentidos e como o estruturamos com a nossa razão. Este é o domínio da ciência, o universo de causa e efeito, o mundo que somos capazes de investigar e conhecer. Já os númenos, ou noúmenos, representam o mundo da coisa em si, a realidade como ela é, de fato, independentemente da nossa percepção. E aqui está a conclusão central de Kant. A nossa razão só pode conhecer o mundo dos fenômenos. Somos incapazes de saber como é o mundo dos númenos. Estamos limitados pelas estruturas da nossa própria percepção e pelas categorias do nosso pensamento. O que isso significa para as provas da existência de Deus? Significa que todas elas estão condenadas ao fracasso. Por quê? Porque Deus, por definição, pertence ao mundo noumenal. Ele não é um objeto da nossa experiência, nem faz parte da cadeia de causa e efeito que observamos. Ele está além deste mundo, e todas as nossas provas, como por exemplo, o argumento cosmológico de Tomás de Aquino, pegam conceitos do nosso mundo fenomênico, como a ideia de causa, e tentam aplicá-los ilegitimamente ao mundo noumenal, aquilo que está para lá de qualquer experiência possível. Para Kant, isso é o mesmo que tentar medir a temperatura do amor usando um termômetro. Estamos empregando a ferramenta errada para o propósito errado. A nossa razão foi feita para conhecer o mundo dos fenômenos, e quando ela tenta olhar para além dos seus limites, ela inevitavelmente cai em contradições, ou como Kant as chamava, antinomias. Por exemplo, a razão pode provar, com igual sucesso, que o universo teve um começo no tempo e que ele sempre existiu, eternamente. Desta forma, Kant não estava a provar que Deus não existe. Ele estava a provar algo muito mais fundamental, que a questão da existência de Deus está, em princípio, fora do alcance da capacidade da razão humana. A ciência jamais poderá provar ou refutar Deus, pois ela lida apenas com fenômenos. A filosofia baseada na razão pura também não consegue, pois tenta aplicar as suas categorias onde elas simplesmente não se encaixam. A questão de Deus para Kant não é uma questão de conhecimento, mas sim de fé. E essa fé, como nos lembramos, encontra o seu fundamento não nas provas racionais, mas nas exigências da nossa consciência moral. A obra de Kant representou um verdadeiro divisor de águas, abalando profundamente a fé ingênua na possibilidade de uma demonstração racional de Deus. Agora, vamos dar um salto de quase 2 séculos para a nossa era contemporânea e conhecer a voz principal do novo ateísmo, o biólogo britânico Richard Dawkins. O seu livro, Deus, um Delírio, publicado em 2006, tornou-se um best-seller mundial
e o verdadeiro manifesto do movimento ateu moderno. Dawkins ataca a religião a partir de uma perspectiva científica e racionalista, e o seu principal alvo é a versão mais popular e aparentemente convincente do argumento teleológico, o argumento da complexidade. Dawkins concorda com Paley e outros teístas num ponto. A vida na Terra é incrivelmente complexa. A complexidade dos organismos vivos, o seu aparente design, exige, de facto, uma explicação. Dizer simplesmente, foi um acaso, não é satisfatório. Mas, diz Dawkins, a explicação, isto foi feito por Deus, é ainda pior. Por quê? Porque isso não é uma explicação, mas sim uma fuga à resposta. Se explicamos a complexidade do mundo pela existência de um ser ainda mais complexo, um Deus projetista, deparamo-nos imediatamente com uma nova e mais difícil questão. Quem criou esse designer? Isto leva-nos a um regresso infinito. Dawkins chama a isto o argumento da incredulidade pessoal. Não conseguimos imaginar como a complexidade pode ter surgido por si mesma, e por isso, inventamos Deus. Mas a ciência, segundo Dawkins, tem uma explicação muito melhor, mais elegante e mais poderosa. A teoria da evolução por seleção natural de Charles Darwin. É Darwin, na visão de Dawkins, quem tornou possível ser um ateu intelectualmente consistente. A seleção natural é um processo cego, desprovido de inteligência e automático, que, no entanto, passo a passo, ao longo de milhões de anos, é capaz de gerar uma complexidade incrível e a ilusão de um design. Funciona como um processo cumulativo. Mutações aleatórias criam diversidade e o ambiente seleciona os organismos cujas características são mais vantajosas para a sobrevivência e reprodução. Geração após geração, estas pequenas melhorias acumulam-se, criando órgãos complexos como o olho ou a asa. Desta forma, a evolução responde ao enigma de Paley. O relojoeiro existe de facto, mas não é um Deus inteligente. É o relojoeiro cego da seleção natural. Para Dawkins, a hipótese de um Deus não só é desnecessária para explicar o mundo, como é também extremamente improvável. Um criador sobrenatural e superinteligente é a entidade mais complexa e estatisticamente improvável que se pode imaginar. Outra ferramenta poderosa no arsenal do ceticismo moderno é o famoso experimento mental, conhecido como o bule de chá de Russell. Foi proposto pelo filósofo e matemático britânico Bertrand Russell em meados do século XX. Este argumento não visa provar a inexistência de Deus. Ele se concentra em um alvo diferente, muito mais sutil: a questão do ônus da prova. Imagine, diz Russell, que eu afirme que um bule de chá de porcelana está orbitando o Sol, numa trajetória elíptica entre a Terra e Marte. Este bule é tão pequeno que não pode ser detectado nem pelos nossos telescópios mais potentes. Agora, Russell pergunta: você deveria acreditar em mim? E, o que é mais importante, eu deveria esperar que você acreditasse em mim só porque não consegue refutar minha afirmação? Claro que não. Isso seria um absurdo. Russell afirma que, se ele fizesse tal declaração, a responsabilidade de apresentar as provas seria dele, e não de terceiros. O ônus da prova recai sempre sobre aquele que faz uma afirmação positiva, especialmente se essa afirmação for extraordinária e não puder ser verificada. E é aí que Russell traça uma analogia direta com Deus. A alegação de que Deus existe é uma afirmação positiva sobre a existência de alguma entidade. E na visão de Russell, muitos crentes agem de forma desonesta ao exigir que os ateus provem que Deus não existe. Isso seria o mesmo que exigir que os astrônomos provem que não há um bule de porcelana entre a Terra e Marte. Provar a inexistência de algo é, em princípio, impossível. Você não pode provar que unicórnios, fadas ou o monstro do espaguete voador não existem. Você só pode afirmar que não há nenhuma base para acreditar na sua existência. Assim, o bule de Russell inverte a lógica padrão do debate. O ateu não é obrigado a provar a ausência de Deus.
Sua posição é a posição padrão, baseada na falta de evidências convincentes a favor. É o cético que diz: mostre-me as provas, e talvez eu acredite. E até que isso aconteça, ele tem o mesmo motivo para acreditar no Deus javista, nos deuses do Olimpo, em Odin, ou naquele mesmo bule celestial. Este argumento simples, porém elegante, tornou-se um símbolo da abordagem cética, e é frequentemente usado para enfatizar que a descrença não é uma forma de fé, mas sim uma recusa em aceitar alegações sem provas suficientes. Ele transfere todo o peso da base probatória para os ombros dos crentes. Dando seguimento à linha de raciocínio de Richard Dawkins, propomos um argumento mais abrangente, o chamado argumento da suficiência científica. O princípio é simples. À medida que a ciência avança, o espaço onde a hipótese de Deus residia está em constante e inexorável retração. Antigamente, a humanidade explicava os raios como a fúria de Zeus ou de Thor. Hoje, sabemos que são descargas elétricas na atmosfera. Antes, as doenças eram vistas como castigo divino ou obras demoníacas. Hoje, temos o conhecimento de micróbios, vírus e mutações genéticas. A origem da vida, a natureza da consciência, a moralidade, todos esses mistérios, que antes pareciam provas irrefutáveis de intervenção divina, estão gradualmente se tornando campos de estudo científico. Este fenômeno foi apelidado de Deus das lacunas. A essência desta ideia é que Deus é empregado como um tampão conveniente para preencher as falhas no nosso conhecimento que a ciência ainda não consegue explicar. Não sabemos como a vida começou? Então, foi Deus que a criou. Não compreendemos a consciência? Deve ser a alma imortal. Mas a história da ciência, argumentam os céticos, é a história da constante e progressiva diminuição desses pontos cegos. A ciência, metodicamente, passo a passo, resgata o território antes cedido ao sobrenatural. Não há razões para supor que esse processo vá parar. Os problemas que hoje parecem insondáveis podem, amanhã, ser resolvidos por novas teorias científicas. Consequentemente, apelar a Deus como uma explicação não é apenas uma preguiça intelectual, mas também uma estratégia perdedora. É como construir a sua fé sobre a areia da nossa ignorância temporária. E essa areia é constantemente levada pelas marés do progresso científico. O exemplo mais contundente, claro, é a teoria da evolução de Darwin. Ela desferiu um golpe fatal no argumento do design, demonstrando como a complexidade e a diversidade da vida poderiam ter surgido sem a necessidade de um criador inteligente. Da mesma forma, a cosmologia moderna, com suas teorias do Big Bang e da inflação, oferece uma explicação natural para a origem do universo, uma que, segundo muitos físicos, não exige uma causa primeira no sentido tradicional. Stephen Hawking, por exemplo, escreveu em seu último livro que, devido à própria existência da lei da gravidade, o universo pôde e devia ter surgido do nada. Sendo assim, a ciência apresenta um panorama mundial abrangente e autossuficiente, no qual simplesmente não há espaço para a hipótese de Deus. Ele se torna uma entidade redundante, que pode ser eliminada pelo famoso princípio da navalha de Ockham, que dita: não se deve multiplicar entidades sem necessidade. Vamos analisar como a cosmologia moderna impactou um dos argumentos mais antigos em favor da existência de Deus, o argumento cosmológico. Para refrescar a memória, a premissa básica é que tudo precisa de uma causa, e, portanto, o universo também deve ter uma causa primeira, Deus. Esta ideia, especialmente na versão conhecida como argumento cosmológico de Kalam, que postula que tudo o que começa a existir tem uma causa, parecia ser irrefutável. Afinal, a ciência do século XX, com a descoberta da teoria do Big Bang, confirmou que o nosso universo realmente teve um começo. Parecia ser a prova científica da necessidade de um criador. O universo surgiu há cerca de 13,8 mil milhões de anos,
o que implica que algo teve de iniciar este processo. Contudo, o desenvolvimento subsequente da física e da cosmologia tornou o cenário muito mais complexo e ambíguo. Em primeiro lugar, as leis da física, tal como as conhecemos, deixam de funcionar no momento da singularidade, o ponto inicial do Big Bang. Os conceitos de tempo e causalidade simplesmente perdem o significado nesse contexto. Para alguns cientistas, perguntar o que existia antes do Big Bang é tão inútil quanto perguntar o que está ao norte do Polo Norte. O tempo, ele próprio, surgiu em conjunto com o universo. Como Stephen Hawking colocou, se o universo não teve um início temporal no sentido habitual, não há trabalho para um criador fazer. Em segundo lugar, surgiram hipóteses que propõem mecanismos para o surgimento do universo sem a necessidade de uma causa externa. Por exemplo, alguns modelos de mecânica quântica sugerem que o universo pode ter emergido como uma flutuação quântica aleatória no nada, num vácuo que, na física, não é um vazio absoluto. Em terceiro lugar, a hipótese do multiverso ganhou enorme popularidade. De acordo com certas versões da teoria das cordas e da inflação eterna, o nosso universo é apenas uma das incontáveis bolhas numa gigantesca espuma cósmica. Novos universos estão constantemente a nascer de outros mais antigos. Neste cenário, a questão da causa primeira para o nosso universo específico perde o seu impacto. Ele pode ter surgido de um universo anterior ou pelas leis que regem o próprio multiverso. Assim, a cosmologia moderna não refuta a ideia de um Deus criador, mas oferece cenários alternativos e puramente naturalistas que tornam essa ideia dispensável. Ela demonstra que a frase "nada vem do nada", sobre a qual o argumento cosmológico se apoia, pode estar errada a um nível fundamental e quântico. Outra área científica que oferece explicações naturalistas para fenômenos tradicionalmente atribuídos ao divino é a neurobiologia. Já mencionamos o argumento da experiência religiosa pessoal. Para muitos crentes, as suas vivências, seja o sentimento de unidade cósmica, a sensação de presença divina ou visões, constituem a prova mais poderosa da existência de Deus. Mas e se estas experiências puderem ser explicadas por processos puramente cerebrais? A neurobiologia moderna investiga ativamente o que acontece no cérebro durante a oração, a meditação e outras práticas religiosas. Utilizando métodos como a ressonância magnética funcional, fMRI, os cientistas conseguem mapear que áreas do cérebro se ativam nesses momentos. Estudos indicam que experiências religiosas intensas estão correlacionadas com a atividade em regiões específicas, como os lobos temporais, o sistema límbico, responsável pelas emoções, e os lobos parietais, que definem o nosso sentido de eu e dos seus limites. Alguns cientistas, como o neurobiólogo canadiano Michael Persinger, foram além. Ele desenvolveu o chamado capacete de Deus, um dispositivo que utiliza campos magnéticos fracos para estimular os lobos temporais. Muitos participantes, ao usarem o capacete, relataram vivências muito semelhantes às místicas. Sentiram uma presença invisível, tiveram a sensação de sair do corpo ou sentiram um profundo sentido de existência. Outras pesquisas associam a religiosidade com determinados neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina. Foi também demonstrado que certas patologias, como a epilepsia do lobo temporal, podem desencadear visões religiosas intensas e vívidas. O que tudo isto significa? Para céticos, como Richard Dawkins ou Sam Harris, isto significa que a experiência religiosa é simplesmente um produto do funcionamento cerebral. É um fenômeno natural que pode ser estudado, explicado e até artificialmente induzido. Para eles, Deus não é uma realidade externa, mas sim um padrão de atividade neural. É claro que os crentes podem contra-argumentar. Eles podem dizer que o cérebro não é um gerador, mas sim um receptor.
Não cria a experiência religiosa, mas apenas nos permite sintonizar uma realidade divina que existe independentemente dele. O facto de vermos uma correlação entre a atividade cerebral e a experiência espiritual não prova que uma coisa cause a outra. Contudo, os estudos neurobiológicos enfraquecem a ideia de unicidade ou sobrenaturalidade da experiência religiosa, oferecendo para ela uma explicação naturalista bastante plausível. À primeira vista, a ciência parecia ter desferido um golpe fatal nos argumentos clássicos da existência de Deus. A evolução explicou o design da vida e a cosmologia, a origem do cosmos. Mas aqui reside o paradoxo. É justamente das profundezas da física e da cosmologia modernas que surgiu, talvez, o argumento mais robusto e debatido a favor de um Criador. Trata-se do argumento do ajuste fino do universo. O que ele afirma? Os cientistas descobriram que a existência da vida, tal como a conhecemos, depende de um equilíbrio incrivelmente preciso e delicado entre as constantes físicas fundamentais e as condições iniciais do universo. Se esses valores fossem sequer ligeiramente diferentes, o nosso mundo seria totalmente outro e, muito provavelmente, não teria vida. Vejamos alguns exemplos. A força da gravidade. Se fosse apenas um pouco mais forte, o universo teria colapsado rapidamente após o Big Bang, sem tempo para formar estrelas ou galáxias. Se fosse um pouco mais fraca, a matéria teria se dispersado, impedindo igualmente a formação estelar. Outro exemplo. A força responsável pela fusão nuclear nas estrelas. Se ela fosse alguns % mais fraca, as estrelas só produziriam hidrogênio, e não teríamos os elementos pesados que nos compõem. Se fosse um pouco mais forte, todo o hidrogênio nas estrelas queimaria quase que instantaneamente. Outro caso é a relação entre as massas do próton e do nêutron. Se fosse diferente, átomos estáveis simplesmente não existiriam. A lista dessas coincidências cósmicas é vastíssima. A probabilidade de todas essas constantes terem por acaso assumido os valores exatos necessários para a vida é infinitesimal. É como se você entrasse em uma sala com 1000 interruptores e todos eles tivessem que estar posicionados na única configuração correta para que a luz se acendesse. Os defensores do ajuste fino afirmam que este inacreditável acerto no alvo não pode ser mero acaso. Ele aponta para uma de duas possibilidades: ou para a existência de um ajustador inteligente que calibrou intencionalmente os parâmetros do universo para que a vida pudesse surgir, ou para a hipótese do multiverso. No multiverso, existe um número vasto, talvez infinito, de universos, cada um com diferentes leis e constantes físicas. Não seria surpreendente que nos encontrássemos justamente naquele cujas condições são propícias à nossa existência. Isso é conhecido como princípio antrópico. O debate entre estas duas explicações, o ajustador ou o multiverso, continua aceso. Mas o ponto crucial é que a ciência moderna, involuntariamente, trouxe de volta à discussão o bom e velho argumento do design, agora numa forma muito mais sofisticada e matematicamente fundamentada. E, para concluir, vamos regressar ao tema mais sensível, o problema do mal, e analisar as respostas que a teologia e a filosofia modernas oferecem para proteger a ideia de um Deus todo-poderoso e todo-bondoso. Como sabemos, o desafio principal não é o mal moral que conseguimos atribuir ao livre-arbítrio humano, mas sim o mal natural, as doenças, as catástrofes e o sofrimento dos animais. Os defensores da fé contemporâneos, como o filósofo Alvin Plantinga, desenvolveram uma versão mais sofisticada da defesa do livre-arbítrio. Plantinga argumenta que é logicamente possível que Deus não pudesse criar seres livres que nunca cometessem o mal. Em outras palavras, um mundo com total liberdade e ausência de mal é uma contradição lógica, e nem mesmo a onipotência de Deus se estende à criação de contradições lógicas. Ele não pode criar, por exemplo, um círculo quadrado.
Plantinga também estende o conceito de livre-arbítrio ao reino da natureza. Ele admite que cataclismos naturais podem ser resultado de ações de seres sobrenaturais poderosos, mas caídos, anjos ou demônios, por exemplo, que também possuem livre-arbítrio. Isto soa muito estranho aos ouvidos modernos, mas Plantinga afirma que é, pelo menos, logicamente possível, resolvendo assim a contradição formal entre a existência de Deus e o mal natural. Outra abordagem popular é a chamada Teodiceia do desenvolvimento da alma, ou Teodiceia do amadurecimento. Os seus proponentes, como o filósofo John Hick, argumentam que Deus criou o mundo não como um jardim de prazer para o deleite despreocupado, mas sim como uma arena para o desenvolvimento da alma. Um mundo cheio de desafios, dificuldades e sofrimento é o melhor ambiente para cultivar qualidades como coragem, compaixão, paciência e amor. Num mundo ideal, sem dor, não teríamos a oportunidade de desenvolver estas virtudes. Permaneceríamos criaturas infantis e imaturas. O sofrimento, nesta perspectiva, não é um mal sem sentido, mas um instrumento necessário para o nosso crescimento espiritual. É o remédio amargo que nos torna melhores. Este tipo de abordagem não tenta justificar cada sofrimento específico, mas oferece uma estrutura geral em que um mundo cheio de mal pode ser compatível com o desígnio de um Deus amoroso. Evidentemente, nenhuma destas respostas é totalmente satisfatória. Elas não aliviam o peso emocional do problema, mas demonstram que o debate intelectual está longe de terminar e que os teólogos continuam a procurar formas de conciliar a fé num Deus bom com a realidade do nosso mundo cruel e imperfeito. É assim que concluímos. Percorremos essa jornada incrível, desde a estrita escolástica de Tomás de Aquino, que tentou erguer uma escada para o céu baseada puramente na lógica, até a crítica incisiva de David Hume e Immanuel Kant, que demonstraram que a nossa razão tem os seus limites. Observamos como a elegante analogia do relojoeiro, de William Paley, foi aparentemente demolida pela teoria do relojoeiro cego, de Charles Darwin e Richard Dawkins. Mergulhamos no mundo da cosmologia moderna, onde o Big Bang e o multiverso, ao mesmo tempo que questionam o papel de Deus como causa primeira, imediatamente nos apresentam um argumento novo e surpreendente: o ajuste fino do universo. Talvez a maior reviravolta de toda essa narrativa seja o fato de que a discussão não se simplifica. Pelo contrário, a cada nova descoberta científica, a cada avanço filosófico, ela se torna mais complexa, mais sutil e infinitamente mais fascinante. A ciência, de fato, não conseguiu matar Deus de forma definitiva, como alguns previram. Ao mesmo tempo, a fé ingênua, que não é capaz de resistir ao crivo da crítica e da dúvida, parece hoje completamente insustentável. Vemos que nenhuma das partes obteve uma vitória final e esmagadora. Os argumentos a favor e contra continuam a oscilar na balança, e o prato que irá pender, no final das contas, dependerá da escolha individual, da intuição, da experiência e da visão de mundo de cada um. Esta eterna disputa não é apenas um jogo intelectual. Ela toca as fibras mais profundas da nossa alma, nos obrigando a refletir sobre o sentido da vida, a natureza da realidade e os conceitos de bem e mal. Agradeço por ter percorrido este caminho comigo. Se este vídeo o fez refletir, por favor, demonstre seu apoio ao canal com um like e uma inscrição, para não perder as nossas próximas análises profundas. Agora, a pergunta principal para você: qual de todos esses inúmeros argumentos, a favor ou contra, lhe pareceu o mais convincente? E por quê? A posição de quem? Aquino, Kant, Dawkins ou de outro pensador está mais próxima da sua? Deixe a sua opinião nos comentários e vamos continuar esta grande discussão.